Conversar sobre varizes e vasinhos com o Dr. Fábio Rossi, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Boa tarde. Ai, a gente fala em vasinhos, já dá uma raiva, todo mundo tem. Olha, uma grande proporção da população, principalmente feminina, tem, né? Entre 50% e 80% tem pelo menos vasinho. Infelizmente, realmente a mulher, ela tem uma predisposição muito grande, né? E começa a aparecer com que idade, doutor? Geralmente aparece a partir da adolescência, quando a mulher menstrua, né, começa a ser exposta aos hormônios femininos, e aí se tiver uma predisposição genética, aí aparece mesmo, né? Então, assim, desde que a gente é mocinha até com mais idade, eles estão aí. Vamos aos mitos e verdades, que aí a gente vai entendendo melhor o assunto. Dr. Fábio Rossi, é mito ou verdade que vasinhos podem piorar e virar varizes? Não, na realidade o vasinho nunca vira varizes, né? Tanto o vasinho como as varizes, eles são manifestações de um problema que chama insuficiência venosa crônica. E geralmente o vasinho, né, se a gente for observar com cuidado, fazer um ultrassom, sempre tem uma veia que a gente chama veia nutridora, que pode ser uma varizes interna que não é visível a olho nu. Então hoje, quando a gente vai fazer o tratamento de vasinho, muitas vezes a gente faz ultrassom também para tentar identificar se existe alguma varizes interna que seja responsável por esse vasinho que estourou, né? É mito ou verdade que varizes pioram com o calor e as altas temperaturas? Isso é verdade, porque o calor e a alta temperatura, ele é um vasodilatador. E tudo que vasodilata, né, calor, hormônio, comida muito apimentada, né? Todas essas situações, elas podem predispor... Além do incômodo ser muito maior. Sim, eles predispõem também ao aparecimento de sintomas, né? Quando você fica numa situação de calor, por exemplo, na praia, né? Que a gente fica muito tempo lá, é bom sempre dar uma entrada na água geladinha para dar uma refrescada nas pernas, para aliviar essa sensação de cansaço ou dor nas pernas. Tá, desculpa interrompê-la. Imagine. É mito ou verdade que a pílula anticoncepcional pode piorar as varizes? A gente acabou de falar, né? Os hormônios femininos são vasodilatadores e as varizes e os vasinhos são vasos dilatados. Então, vai vasodilatar ainda mais e piorar a situação, né? Tanto sintomática como a quantidade de varizes que aparecem na perna. É mito ou verdade que salto alto predispõe ao aparecimento de vasinhos e varizes? É verdade. E o que acontece? A musculatura da panturrilha, ela é que é responsável de tirar o sangue, né, das pernas. Então, todas as vezes que a gente está usando o salto alto, e quando você usa o salto alto, a panturrilha fica meio travada, você não consegue fazer o movimento de flexão e extensão. Esse é um trabalho que foi feito aqui no Brasil, por um colega meu, Edivaldo Joviliano, lá do HC, lá de Ribeirão Preto. Até tive com ele esse final de semana, um abraço. É um estudo brasileiro que mostrou que realmente o uso do salto alto, ele dificulta o retorno venoso e pode predispor ao aparecimento de varizes. Assim, perdão pela ignorância, mas eu não estou entendendo o que essas imagens estão contando. Então, esse saquinho plástico é um pletismógrafo. Ele consegue avaliar o volume que tem dentro da panturrilha, né, da musculatura da batata da perna. Tá. Então, o que a gente está vendo ali naquela situação, na figura D, né, que seria como se o paciente estivesse usando salto no G, a gente percebe que nessas duas situações o retorno do fluxo venoso ele fica comprometido. E esse estudo foi assim, é um dos únicos estudos que tem no mundo que realmente provou de uma forma científica que realmente o uso do salto alto ele pode dificultar o retorno venoso e dessa forma predispor para quem tem já varizes, né, ou predisposição genética para o desenvolvimento desses vasos. E é um estudo brasileiro? É um estudo brasileiro feito no interior de São Paulo. Lá no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Então, assim, é como se com o uso do salto, o sangue ficasse aqui. Exatamente. Você não consegue fazer o movimento de flexão e extensão. E é através desse movimento que a musculatura da batata da perna, ela comprime os vasos do plexo venoso da panturrilha e direciona o fluxo sanguíneo em direção ao coração, que é isso que as veias fazem, né?
trazer o sangue de volta para o coração para ele estar constantemente circulando. Tem gente, amigas minhas, que de tantos assaltos não conseguem mais ficar sem salto. Não consegue usar uma rasteirinha, ficar de chinelinho. É porque vai atrofiando a musculatura da panturrilha. Fica muito bonito. Você coloca o salto, né? Ele fica, parece que a panturrilha está dilatada, tal, mas por esse mecanismo de impossibilitar quem usa muito, a musculatura ela atrofia. Fica encurtada. E aí não consegue, encurtada, e aí não consegue mais realmente andar, caminhar sem que esteja com um saltinho, pelo menos. E aí como é que faz? Faz alongamentos? Tem que fazer fisioterapia, musculação, né, para fortalecer a musculatura da panturrilha. A musculatura da panturrilha é importantíssima no sistema cardiocirculatório. A gente tem que lembrar que tem o coração é uma bomba muscular que ela impulsiona o fluxo sanguíneo através das artérias. E ela está no peito, para descer todo santo ajuda, né? Então tem o peso do corpo, o peso da gravidade, e aí o sangue consegue ir para as pernas. Tem que voltar. Para voltar, né, a gente não tem um coração nas pernas, a gente tem a musculatura da batata da perna. Que coisa que é o corpo humano, né? Então assim, a panturrilha alongada e tal vai interferir no bom funcionamento do meu coração. Exatamente, do sistema circulatório. Bom, vamos continuar então com mitos e verdades. É mito ou verdade que ficar em pé ou muito tempo sentada na mesma posição, pode causar varizes? Exatamente o mesmo mecanismo. A gente está aqui conversando, a gente está paradinho, né? Não está mexendo a musculatura da batata da perna. Então, todas as profissões, né, que fica muito tempo, professor, cameraman, né, o pessoal está aqui trabalhando, né, o recomendável nessas situações é o uso da meia elástica, né, para facilitar o retorno venoso. E motorista? Motorista, professor. Manicure. De uma forma geral, todo mundo, né? Tá todo mundo, de uma certa forma, trabalhando em casa, no computador, principalmente na pandemia, né? Mas aqui são exemplos de meias? São vários exemplos, né? Só eu trouxe para vocês, para mostrar para vocês que a gente tem várias opções de meia elástica. Porque quando fala meia elástica, a gente já imagina meia feminina, mas tem várias outras. Vários tipos, várias graduações. Recentemente saiu um consenso europeu, né, da Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular, que mostrou que o uso da meia elástica ele é indicado na maioria das situações clínicas do paciente que tem insuficiência venosa. Ah, é? Então é bom para dor, é bom para evitar o aparecimento de vasos, é bom no pós-operatório. Mas então, essa daqui é um tipo. Aí essa daqui é outro tipo. Essa é uma meia bem feminina, né? É uma meia 7/8 de média compressão. A tecnologia empregada num tipo de meia dessa, recentemente eu estive visitando uma fábrica aqui no Brasil, é impressionante a tecnologia que ela é usada para fazer uma meia dessa, né? E elas são bem leves hoje em dia, a gente, como vocês podem perceber, tem várias cores. Dá para usar com saltinho, tá vendo? Porque o dedinho fica de fora. Fica com o dedinho de fora. Tem essa parte de silicone aqui na liga, né? Que ela fica firminha. Que ela fica bem firme. Tem bastante opções. Hoje a gente tem meia para tudo, né, Regina? Tem para performance, para o atleta, tem meia para essa aí, por exemplo, para fazer academia, super legal, né? Mas como é que eu sei, por exemplo, que a meia que eu vou usar não é a mesma meia que o Julinho vai usar? Então, dependendo da situação clínica, a gente tem graduações de grau de compressão, né? A gente tem a de suave. Essa é suave, por exemplo. Essa é suave. Não é? Essa é suave. Essa é uma para pós-operatório. Ah, tá. Porque a gente sabe que no pós-operatório de cirurgias de grande porte, principalmente ortopédica, existe um risco aumentado de trombose venosa. Então está indicado esse tipo de meia, que é uma meia profilática, né? A gente fala profilática para prevenir a ocorrência de trombose. Mas então, doutor, quem vai indicar a meia é o fisioterapeuta ou o médico? Assim, a indicação de meia é um ato médico, né? Depende de uma consulta médica, porque existem vários graus de compressão, né? Isso você precisa ver qual que é a indicação, qual que é a situação clínica do doente. E em algumas situações pode ser até contraindicada. Por exemplo, um paciente que tem também um problema de insuficiência arterial, né? Tem um déficit o sangue, ele chega através das artérias. Em algumas situações que a gente chama doença arterial obstrutiva periférica, que são placas de ateroma que vão se acumulando, você tem uma diminuição do aporte sanguíneo e a meia elástica ela pode até prejudicar nessas situações. Então, realmente,
a indicação e o uso tem que ter acompanhamento médico. Perfeito. Vamos continuar. É mito ou verdade que existem alguns cremes utilizados para tratar as varizes? Olha, infelizmente a gente não tem nenhum creme específico que tenha sido comprovado cientificamente que ele traga algum resultado para prevenir, para melhorar a dor, né? É assim, também não faz mal, né? Tem alguns cremes que o pessoal usa para fazer massagem, né? Dá um conforto. E o conforto da massagem, ela acaba aliviando, mas infelizmente não quem trata. descobrir um creme desse vai ficar muito rico. É mito ou verdade que... Ah, não, direto nas perguntas então. A primeira pergunta da Tereza. O que faz as varizes inflamarem? Tem algumas nas pernas e sinto dores de vez em quando. Tem várias situações que podem fazer com que ela inflame, né? Por exemplo, permanecer muitas horas de pé ou sentado, né? Ele acaba dilatando a parede da veia e ela inflama. Um trauma, né? Então às vezes você bater a perna em cima, principalmente quando você tem uma varize, já pode causar uma inflamação. A tromboflebite, né? Que quando você tem as varizes, ela predispõe a pessoa a ter trombose, ela aumenta em 5 a 7 vezes a chance da pessoa ter trombose. E principalmente quando ela é no sistema superficial, que a gente chama de tromboflebite, ela gera uma inflamação muito dolorosa. É uma outra situação clínica também que pode acabar acontecendo essa inflamação. Agora, varizes. Vasinhos é muito mais um incômodo estético ou também precisa de tratamento por questões clínicas? Em geral, o vasinho ele não causa sintoma, de uma forma geral. Então, ele tem muito mais uma conotação estética. Sim. Só que hoje, né, a Organização Mundial de Saúde, a gente considera a doença não apenas quem tem dor, mas também que tem alguma alteração na qualidade de vida. Então, por exemplo, uma paciente que gosta de colocar uma saia, de ir para a praia, tal, aquele incômodo estético, ele é considerado uma doença, né? Então, mesmo que seja assintomático, né, em algumas situações, inclusive, ela pode ser a pontinha do iceberg, pode demonstrar que tem algum problema mais interno, que aí a gente faz o ultrassom, né? Eu trouxe o aparelho para vocês conhecerem, porque o exame da insuficiência venosa a gente faz através da história clínica, do exame físico e do ultrassom. Também, porque a gente pode usar o ultrassom para a gente conseguir enxergar a veia interna, né? Porque tanto o vasinho como as varizes superficiais a gente consegue enxergar a olho nu. Mas às vezes elas são manifestações de um problema mais interno que a gente consegue observar através desse método que é não invasivo. Hoje a maioria dos hospitais e também dos consultórios médicos, né? A gente tem esse aparelhinho aqui que a gente consegue enxergar tranquilamente o que está acontecendo lá para baixo da pele. Faz parte da consulta. Faz parte da consulta. Mão direita, qual que é casamento e qual que é noivado? Esquerdo, acho que é casamento. Não é minha especialidade, né, Regina? Mas eu nunca sei, mas enfim, é um anelzinho lindo. Vamos continuar com o Dr. Fábio Rossi sobre vasinhos e varizes. É possível ter varizes em outras regiões do corpo ou apenas nas pernas? A pergunta da Júlia. Júlia, essa pergunta é super importante, porque existe o conceito que varizes só ocorrem nas pernas, que realmente é o local mais frequente de aparecimento delas. Mas hoje, só para você ter uma ideia, varizes pélvicas, né? Cada vez mais o pessoal tem comentado, porque a dor pélvica crônica faz de uma a cada 3 mulheres que procuram o consultório do ginecologista tem dor pélvica crônica. E dessas causas, né, 1 em cada 3 são varizes pélvicas, que até tipo uns 10 anos atrás, mais ou menos, ninguém conhecia muito bem que existia essa prevalência tão alta. Então, e não é incomum também que a origem das varizes dos membros inferiores, elas comecem dentro da pelve feminina. Muito interessante essa pergunta. Mas aumentou o estudo ou aumentou a incidência? Na realidade, ela sempre ocorreu. É que se investigava muito pouco. Tá.
né? Então saíram uma série de estudos, né, que demonstraram que uma das principais causas de dor pélvica crônica, que quais são? Varizes. Endometriose, mioma, né, são causas de dor pélvica crônica. E uma dessas causas são as varizes pélvicas. Interessante, né? Muito. Mais uma pergunta do pessoal de casa, da Renata. Depilação a laser ou com cera quente pode favorecer o surgimento de vasos e varizes? Infelizmente pode. Jura? Renata, quem tem varizes ou vasinho nas pernas, o uso da cera quente, né, além do calor, na hora que você puxa, né, aquele vácuo que se cria, ele pode ajudar a piorar a situação das varizes e dos vasinhos. A laser também? A laser, menos. Muito menos, mas também não é o recomendável. Na dúvida, uma orientação médica, né, doutor? Sempre que possível. Continuando. Sônia, meias de compressão previnem o aparecimento de varizes? Qualquer pessoa pode usar ou existe contraindicação? Sônia, também uma pergunta super importante, a gente comentou um pouquinho, né? A gente demonstrou as diversas opções e como eu havia falado, né, hoje as meias elásticas elas são indicadas na maioria das situações clínicas, né? Então para prevenir o aparecimento de varizes, também para quem tem a perna inchada, ela ajuda bastante, né, para melhorar o conforto também. Quem vai viajar, né, fica muito tempo para quem vai viajar, sentado. Para quem teve um passado de trombose ou uma forte predisposição familiar, também a gente pode indicar para prevenir. No dia a dia, né? Então eu tô aqui sentada, muita gente acompanha a gente trabalhando em casa de home office, tal. Vale esticar a perna, fazer isso? Ou... Vale muito. Todas as vezes que você estiver descansando, né, vale a pena elevar as pernas, fazer exercício de flexão e extensão. É bem válido esse tipo de recomendação, sim. Perfeito. Quer mostrar o aparelho, doutor? Então, o aparelhinho, como eu tinha comentado com vocês, né? A gente passa um gel na perna, o paciente geralmente fica de pé e a gente passa esse transdutor, né, através da pele e a gente consegue enxergar, aqui está a pele, né? Aqui é o sistema venoso profundo, a veia femoral, que é uma das principais veias que fazem a drenagem do sangue, e aqui a veia safena, né? A famosa veia safena, ela entrando, a veia safena é a principal veia do sistema venoso superficial, ela entrando aqui nessa região, que é a junção safeno-femoral, entrando dentro da veia femoral. A gente faz manobras, a gente pede para fazer manobra de valsalva, fazer força com a barriga. Para ver se mexe o sangue lá embaixo. Para a gente ver se tem o refluxo. Né? Porque o sangue, venoso, ele tem que estar sempre indo em direção ao coração. Quando você faz uma força muscular e existe um retorno, que a gente chama de refluxo, isso demonstra que as veias elas têm umas válvulas no seu interior, essas válvulas não funcionam mais. Então o sangue ele é expelido em direção aos pés e esse refluxo pode ser o agente causador das varizes. Tá. E aí passa esse aparelhinho direto na pele? Direto na pele, não tem dor, né? É bem superficial, bem tranquilo mesmo. Tá. Tem mais perguntas do pessoal de casa, agora é da Miriam. Quem tem varizes pode fazer musculação? Existe algum exercício mais recomendado? Então, foi até bom que a gente mostrou essa situação, né? Quando você faz essa força muscular com a barriga, você está fazendo musculação, você pode fazer com que haja esse refluxo nas pessoas que têm essa válvula incontinente. Nessa situação específica, a realização de musculação não é o mais recomendado. Aí seria mais fazer uma natação, hidroginástica, né? Alongamento sempre, yoga. Esportes que não envolvam o uso dessa musculatura abdominal com tanta frequência como a musculação. Tá. Mais uma. Rebeca. Depois de engravidar, apareceram varizes nas minhas pernas. O que fazer nestes casos? Posso ter algum problema de circulação? De uma forma geral, a gravidez, tanto pelo aumento significativo dos hormônios femininos, que são vasodilatadores, como a gente comentou, até pela própria compressão do útero gravídico, né, que tem o nenezinho dentro do útero, ele pode comprimir as veias e durante a gravidez não é incomum que apareçam varizes e vasinhos. E ficam para sempre?
Geralmente, após o parto, nos primeiros 3 meses, existe uma regressão. Nos casos em que isso não ocorra, aí vai precisar procurar um cirurgião vascular, porque pode estar acontecendo isso, né? Está tendo refluxo do sangue, essa válvula incontinente, aí precisa realmente fazer um ultrassom e aí a gente prosseguir com o tratamento, que vai depender de todos esses resultados. Bom, conversei com o Dr. Fábio Rossi, que é médico cardiovascular. Ele tem um site que é drfabiorossi.com.br. No Instagram você encontra o Dr. Fábio Rossi como drfabiorossi _vascular. drfabiorossi _vascular. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Beijo pro Caetano Bedak, que está cada dia mais magrinho. É isso aí. Até Obrigado. breve, viu? Até breve.